Fala, meu povo, eu sou o John Nascimento, sejam todos muito bem-vindos ao Nada Sei. E hoje a gente vai conversar sobre música infantil com Rafael Barbosa. E aí, Rafael, tudo bem com você? Como é que estão as coisas? E aí, John, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia, para qualquer hora que estejam assistindo aí, né? Isso Obrigado pelo mesmo. convite. O bom da Vamos falar internet é aí isso, né? bastante. Que não tem horário, estamos sempre online. É isso aí. Até de madrugada, né? Rafael, você é o criador, compositor do projeto Bode Bé, não é isso? Que é um projeto de música infantil que está no YouTube, está no Spotify, está em todas as redes sociais. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, um breve. Queria que você se apresentasse e contasse pra gente o que é o Bode Bé. Muito bem, muito bem. Meu nome é Rafael Barbosa, né? Você já me apresentou aí. É, essa história do Bode Bear, ela surgiu em 2020, na pandemia, quando nós fomos todos obrigados a ficar em casa, né? Naqueles meses ali, depois de março de 2020. E eu fiquei muito em casa, muito tempo em casa, né? Com muito tempo, né? Para produzir, sei lá, ter ideias, né? E eu tenho eu tenho dois filhos hoje, mas na época eu tinha um só. E o meu filho mais velho tinha 1 ano naquela época. E quem é pai de primeira viagem vai entender isso aí bem. A gente fica meio abasbacado pelo filho, né? Tudo que o menino faz, a gente se emociona. E eu toco violão desde molequinho, assim, desde os 15 anos, e nessa época da pandemia, tudo que o menino fazia, eu comecei a escrever músicas. E o menino aprendeu a andar, eu escrevi uma música, o menino aprendeu a andar. Aí o menino aprendeu a pular, eu escrevi uma música, o menino aprendeu a pular. Aí o menino comeu uma banana, aí eu escrevi uma música, o menino comeu uma banana. E quando eu vi, assim, em questão de 40, 60 dias, eu tinha um pool ali de umas 100 músicas. 100 E aí, músicas? pois é, foi uma produção intensa, muito frutífera. E ali naquele momento que tinha tanta música produzida, a minha irmã, que é cantora, né, Juliana Linhares, o nome dela, era o único gancho de networking que eu tinha com a vida artística, né, com a vida musical. E eu liguei para ela e falei assim, Ju, eu escrevi um monte de música de criança aqui, música infantil, por causa de Otávio, né, que é o meu menino. Com essa história das 100 músicas, eu liguei para ela e perguntei se ela topava fazer um projeto comigo, que eu queria lançar. Eu não queria guardar essas músicas só para mim, para o resto da vida, né? Nem que a gente escolhesse as melhores ali, as mais interessantes, né? Como é qualquer processo de composição. E ela topou, né? A gente montou uma equipe, foi eu, Juliana Linhares. Na época era Beto Lemos, que foi quem produziu musicalmente, né, as minhas composições, e Miguel Carvalho, que era o ilustrador que criou a arte visual, né? A parte toda do design dos desenhos, dos ambientes, das cenas, né? Dos cenários. E assim a gente montou um canal no YouTube e lançamos. Deve ter hoje no canal umas 25 músicas lançadas, todas inéditas, né? Todas com esse foco no público infantil, com esse mundo, né, da turma do Bode Bear, que são vários personagens. Tem o Bode Bear, que é o bode, o ancião da turma, assim, que cuida de todos os outros. Aí tem a Tuta, que é uma tatuzinha, mais arteira. Tem o Papa, que é um preazinho pequenininho, que também brinca muito. E tem a Piba, que é uma capivara que toca sanfona. Tem o Lango, que é o calango contador de causos e de histórias, né? Tudo meio baseado na fauna sertaneja, e todas as músicas têm esse cunho também. Tinha uma coisa, John, assim, que era bem interessante, é que na época que o meu menino nasceu, que eu me vi mais voltado a fiscalizar, né, de qualquer jeito, assim, a começar a prestar atenção nos produtos que tinham para o público infantil, eu percebi uma carência de produtos com o nosso sotaque. E eu percebi, às vezes, de filhos de colegas, filhos de familiares, sobrinhos, assim, né? Que, às vezes, o menino que está aprendendo a falar assiste desenho animado e tudo, e está exposto ali àquela televisão toda baseada no Sudeste, e começa a falar com sotaque sudestino. E isso me incomodava, de uma certa forma, assim, parecia que a gente ia criar os nossos filhos para matar o nosso sotaque de uma vez. Então, eu senti essa necessidade também, tem um pouco a ver com isso também, de ter
um produto ali parecido com o que seria uma galinha pintadinha, né? Sendo que pintadinha, com di, entendeu? Entendi. Muito legal, muito legal. É, sobre isso que eu queria falar, a gente tá chegando agora no Dia das Crianças aí, né? A gente tá na semana de chegar no Dia das Crianças e você falou que esse projeto é todo voltado pro seu filho. E pelo que eu percebo, você foi uma criança que ouviu música, né? Que estudou música, teve esse lado bom dessa educação. Para você que é um cara que, para quem não sabe, Rafael também é médico, oftalmologista, né? Bem sucedido aí na área, cirurgião. E eu queria te perguntar, você acha que a música ajuda na educação da criança, ajuda a desenvolver outras habilidades, ou quem tem talento para música vai ter, quem não tem não precisa estudar? Cara, eu não acredito em dom, certo? De uma forma meio... Claro que existem pessoas com aptidões e tudo, mas eu não era uma pessoa... Eu, por exemplo, se você escutar as minhas gravações tocando e cantando com 14 anos, eram horríveis. Não tinha... Era muito ruim de ouvir, ninguém aguentaria escutar muito tempo, entendeu? E foi depois de muito treino, muita repetição, muita insistência, né? Persistência mesmo, perseverança, você vai melhorando. As composições também foram assim. As primeiras composições não eram muito boas, era meio sem graça, e depois você vai pegando jeito, e quando chega lá para composição número 50 começa a ficar melhor, aí você dá uma acertada, tem uma música que é mais interessante, que você mostra para os outros e todo mundo gosta. E você vai pegando jeito, como tudo na vida, né? Ora, eu faço cirurgia de catarata, né? Cirurgia de catarata é assim, a primeira da sua vida não é a mais bonita, não, mas a centésima já está redondinha. E você vai melhorando, né? Como qualquer profissão. Imagino que deve ser uma raridade a pessoa que com 14 anos, que 13, 14 anos já sabe fazer o exercício, né? A praxis da sua profissão de forma exímia. Eu acho que isso não é possível. Eu acho que todo mundo passa por esse período de treinamento, né? Em relação à minha infância, cara, você sabe que assim, eu comecei a tocar violão com uns 14 anos depois de muita insistência, né? Meu pai e minha mãe não tem nenhuma veia musical. Meu pai não sabe nem bater palma no tempo, no Parabéns para Você, assim, sabe? A minha mãe, sei lá, também cantarola, assim, mas nunca foi muito aficionado por música, não. Acho que foi uma coisa meio minha e da minha irmã, né? Que a gente gostava muito de música. Então eu ouvia música, eu ouvia as músicas que eles ouviam em casa, né? Essa coisa de deixar de ouvir e partir para outro lado, de querer tocar e cantar, foi uma coisa muito minha e dela. Minha irmã nasceu cantando, né? Fazia muito, cantava o tempo todo, o dia inteiro dentro de casa, ela estava cantarolando, cantando coisas e tudo, e fez parte de grupo de teatro, grupo de coral da universidade e tudo, né? Tem toda uma carreira infantil na música, né? Maior do que a minha, que estava ali como aluno do colégio, querendo passar no vestibular para medicina, né? Vim para começar a compor e escrever música mesmo com esse fim agora, de 2020 para cá. Né? Entendi. Como você falou, a gente não começa bem feito, fazendo as coisas bem feito, né? Eu sou um que estou melhorando bastante. A cada entrevista aqui do Nada Sei, eu vou melhorando. Então, para você que está assistindo, que gosta desse trabalho, que quer saber mais sobre muita coisa, deixa aí o like, manda uma pergunta pro Rafael, para a gente continuar fazendo, para ver se eu melhoro também, que um dia eu fico bom nisso, viu, Rafael? Ah, tá ótimo já. Imagina, se essa tua entrevista é ruim, imagina quando fica bom. Né? Você já Vou começou com melhorando. 10 Quando eu não. chegar na centésima, aí eu vou estar melhor. Você vai ver, com certeza. O que não significa que esteja ruim, mas certamente você estará melhor. Com certeza. O processo criativo, o processo de execução é sempre assim, né? Você vai melhorando Exatamente. cada dia vai fazendo, e tudo leva tempo. E quanto tempo você levou para se ver assim como, não, eu sou um compositor, eu consigo ter um trabalho que eu consigo chamar outras pessoas para tocar e realmente isso foi com quantos anos? Com 36 agora. 2 anos atrás, né? O que aconteceu, né? Assim, eu tinha minhas composições ali, desde a adolescência, eu sempre gostei, assim, de compor uma coisinha, tinha umas musiquinhas com os amigos, já fiz, sei lá, hino do time da faculdade, entendeu? Tinha essas coisinhas, assim, que gostava de compor, de escrever uma letra, musicar e ficar cantando com os amigos. Mas, assim, enquanto é só assim, você não se vê isso como uma coisa séria, né? Como uma coisa profissional.
A minha, assim, me deu, logo depois dessa época da pandemia ali, 2022, aliás, 2021, ainda era pandemia, a minha irmã foi lançar o primeiro disco solo dela. E ela estava aqui em Natal e eu ajudei ela a compor duas canções que acabaram sendo gravadas no disco e tudo. E aí eu virei compositor de uma artista publicada, né? Assim, de uma cantora que, sei lá, tocou ano passado no Rock in Rio, tocou esse ano no The Town e que tá aí com a carreira, vive viajando, tocando em todo lugar. Então, quando eu tenho duas músicas gravadas que estão tocando aí, que um monte de gente conhece, aí eu entendi que eu era um compositor. Né? Eu acho que foi na primeira vez que eu recebi um repasse de direito autoral do ECAD, né? Eu acho que foi a vez. Eu entendi assim, puxa, né? Estou recebendo por isso. Então, se a música está publicada e eu recebo por isso, isso é uma profissão, né? Isso é uma questão profissional. Então, você, desde os 14 anos, você já estava fazendo uma musiquinha ali e você disse que você não tem talento. Com 14 anos você já Não, mas compunha. é que assim, claro que existe. Eu acho que é, sabe, quando você. O talento, para mim, é uma coisa como eu gosto tanto daquilo que eu faço várias vezes e eu não me canso de repetir. E aí você repete tanto que você fica bom. Entendeu? Eu acho que é mais nesse sentido que as pessoas têm aptidão, o talento, entendeu? Eu imagino sei lá, um Estevão da vida, um jogador de futebol desses que joga muito bem, né? Esse menino, quando ele devia ter uns 4 anos de idade, ele só queria saber de bola. Devia provavelmente passar o dia todinho, nem que fosse chutando uma bola na parede, entendeu? E nunca, por exemplo, nunca foi a minha praia. Eu jogava a bola ali, passava 10 minutos e já cansa da bola e vai fazer outra coisa. Então, eu acho que tem isso. Quando meu pai me deu, eu consegui meu violão, meu primeiro violão ali, porque eu insisti muito que meu pai me dar o violão. Com uns 14 para 15 anos, ele me deu violão e eu passava 8 horas por dia tocando violão. Horrível. Tinha que aguentar. Minha mãe chegava e dizia: para um pouquinho, meu filho. Deixa a gente descansar o ouvido. E eu tava lá, né? Nem aí. Entendeu? Assim, o meu ouvido não cansava. E aí, com a repetição, com o treino, com a insistência, você vai melhorando. A música que eu escrevia com 15 anos, certamente não seria uma coisa incrível, assim, de você ouvir e dizer, nossa, que maravilha, que grande letra, que grande composição, entendeu? Mas a gente vai melhorando, né? Eu acho, pelo menos, espero que esteja É, melhorando. eu já escutei umas músicas suas que você tocou uma vez, da época que você era adolescente, e eu achei que tava bem redondinha já. Mas eu entendi o que você falou. Realmente, o talento também vem da persistência, né? Você É, gosta daquilo, isso que você falou é muito importante. Já que você gosta, então você vai repetir, vai repetir, vai repetir, chutar a bola na parede 100 vezes até que o chute sair direitinho, não é isso? é meio isso, eu acho que sim. E é claro que se você tem uma certa facilidade, vai gerando um círculo virtuoso, né? Você faz, aí alguém lhe diz que tá legal, aí você faz, aí você se empolga para fazer mais, né? Assim, é aquela coisa do meio do reforço positivo, né? Provavelmente o jogador de futebol também, o menino, quando acertou a bola, alguém disse a ele, nossa, você chuta muito bem. E aí ele se reforçou positivamente e continuou. Acho que isso tem tudo a ver, né? E especificamente sobre o Body Bear, qual foi a primeira? Qual foi se bem que você disse que você fez 100, né? Mas qual foi a primeira que você falou assim, não, essa aqui realmente ficou tão legal que eu vou fazer isso, vou levar isso pra frente, vou gravar mais outras tantas músicas. Olha, teve duas primeiras, que inclusive acabaram sendo lançadas primeiro, as duas primeiras, que era uma música do São João, né, assim, que falava do São João, e uma música que foi a do menino quando ele aprendia a andar, né? Eu acho que foi uma coisa tão emocionante para mim, assim, quando meu filho conseguiu andar, sabe, que ele levantou, assim, eu só fazia engatear, e quando ele levantou e deu aqueles 6, 7 passinhos meio bêbado, assim, né, meio cambaleando, eu fiquei, nossa, que coisa incrível, né? Uma criança é um ser humano incrível, ensina, ele está aprendendo a andar, mas ensina muito para a gente, né? E aí essas duas músicas, quando eu escrevi, assim, que eu terminei, eu dei umas acertadas, assim, sabe, João? Tinha uma coisa, nada eu aprendendo a andar, tinha uma coisa até da melodia, de eu colocar uma notinha que era mais triste um pouco na hora do refrão, para emocionar o pai que estava ouvindo, do mesmo jeito que eu me emocionei quando meu filho andou, entendeu? E aí, quando isso ficou tudo redondinho, assim, que eu escutei, que eu mostrei a minha irmã, ela fez, nossa, a música é ótima, tal, não sei o quê. E aí eu mostrei que todo mundo gostava. Sabe aquela música meio unânime? Todo mundo que eu mostrei gostou da música.
Aí até quem gravou na versão que está publicada foi a Juliana cantando. Que é isso, né? O canal, a gente sempre faz duetos de voz, né? Sempre com ritmos nordestinos, né? Frevo, baião, chachado, samba reggae, que seja, o ritmo axé, mas é sempre mais nordestino, assim. Tem uma pegada bem estética nordestina. E sempre são duas vozes, uma masculina que é a minha e uma feminina que é a de Juliana. E na maioria das vezes a gente faz duetos de voz, sendo uma voz principal e a outra secundária em todas as canções. É sempre uma dupla. Legal. Você tá com o violão aí perto? Tem como tocar o Pô, iniciozinho tá dessa fácil música? aqui. Tá Tá fácil muito aqui. difícil? Peraí, Tá bom, tá bom. Vamos ver se dá certo? Se der certo, a olha gente só. ouviu um pedacinho. A música do. A música do Menino Aprendendo a Andar era assim, né? Balança, tropeça, um pé de cada vez. Segura, levanta, um passinho talvez. Atravessa ligeiro a sala de estar. Vamos ver quem chega mais longe sem se apoiar. Abre um sorriso bonito no rosto que vai de orelha a orelha. Acende a centelha da felicidade. Olha quem aprendeu a andar. Ninguém me segura mais. Vou andar, é assim que se faz. Igual meus pais. Tenho fogo pra explorar. Ninguém me segura mais. Vou andar, é assim que se faz. Igual meus pais. Tenho um mundo novo pra explorar. Lindo, 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 lindo. Muito Né? bonito. Rafael, eu tava vendo no canal que tem música que você já conseguiu bater ali 500 mil visualizações, né? Como é que é ver esse resultado, né? Porque vamos combinar que 500 mil visualizações é um bocado de gente, né? Que teve acesso à sua arte. Como é que você sente isso? Você se sente realizado, lógico, né? Mas como é essa sensação de ver que, né, as pessoas estão realmente ouvindo o que você compõe? Ah, cara, eu acho sensacional, viu? Tem algumas, olha, tem alguns dias, assim, que a gente vê, né? Por exemplo, esse vídeo, tem alguns, eu acho que não é só um vídeo que bateu isso tudo. O do São João é um que tem muita visualização, do bichinho lá, de como é que o bichinho faz, também tem muita visualização. Mas, assim, tem alguns vídeos que vão muito bem, né? E que isso é uma coisa meio inexplicável, assim, a música melhor, sei lá, o vídeo bateu melhor, né? As pessoas gostaram mais, natural. E que quando a gente vê a meta, assim, né? Eu não sei, eu nunca tinha determinado uma meta. Ah, eu quero 50 mil visualizações para ficar feliz. Nunca determinei isso, né? Mas quando você vê por 500 mil visualizações, é muita visualização, né? Você vai ver do canal inteiro, já tem mais de 3 milhões de visualizações. E isso é incrível. Imagina, comecei um negócio em casa, eu e minha irmã, entendeu? Assim, sem nada, sem conhecer ninguém, né? Sem fazer nada, assim. Então é bem impressionante, né? Teve um dia também, o dia que lançou, né? Eu tava falando aqui, a gente começou falando de bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Quando lançou, eu lembro que eu agendei subir o vídeo no canal do YouTube para subir de meia-noite, ou era de, sei lá, de 4 da manhã, não me lembro, era de madrugada, eu não sei por que eu fiz isso. Acho que eu queria. Tem uma coisa lá que me disse, eu vi algum vídeo de YouTube ensinando a lançar vídeo no YouTube, né? Essas coisas de ensinar, fazer vídeo e de ensinar a fazer vídeo, né? Aham. E tinha que lançar na sexta, e quanto mais cedo na sexta você lançasse, mais você tinha horas da sexta, né, para poder contar aquela quantidade de visualizações na sexta, que o algoritmo entenderia que se no primeiro dia de lançamento fosse muito visto, ele ia mostrar para mais pessoas e tal. Então eu lancei de meia-noite, uma coisa assim. Eu sei que quando deu meia-noite, cara, que entrou, eu liguei na TV, assim, do meu quarto, tá, com a minha esposa no quarto, já para dormir já. A bichinha já querendo dormir, e eu segurando ela pra gente ver o vídeo na TV, a primeira vez, né? Aí, cara, foi super emocionado, né? Assim, eu não tinha, a primeira visualização foi eu, né? Eu que vi. Aí, depois o vídeo vai super bem, né? Teve uma vez também que
quando a galera começa a mandar, assim, no Instagram acontece isso bastante, e mandar os vídeos dos filhos cantando, de outras Isso, crianças, né, isso cantando que eu as ia te músicas, isso é perguntar, incrível. era o que eu ia te perguntar agora. O feedback, né? Você recebe, você já ia falar agora. Você recebe o pessoal, as crianças cantando, porque eu mesmo, essa dos bichinhos aí, eu já tô com a letra já na ponta da língua. Eu ouvi e pega mesmo. Você recebe muito feedback, assim, dos pais que Recebo, botam os filhos cara, pra ouvir, pra recebo, né? tocar? Isso é incrível. É muito legal. Isso aí talvez seja uma das coisas mais legais, né? Tem algumas músicas, inclusive, por exemplo, que eu gravei, que tem uma vozinha infantil, que tem algumas que é o meu filho, e tem outras que são filhos de amigos, que viram os primeiros vídeos e vieram assim, mandaram para mim, sei o que, eu disse, ele gostou e tal, não sei o que, então manda ele aqui em casa pra gente gravar uma, sabe? E aí eu trouxe o filho do amigo, assim, ele veio aqui, gravou a vozinha dele lá, eu coloquei na mix e foi, entendeu? Eu acho E que é isso é essa muito mesmo legal. dos bichinhos que termina com a criança falando assim. Acho que ela fala assim. Ainda bem que eu consegui falar certinho, né? Aí você fala assim, Esse é foi muito meu bom. filho, Que é, é exatamente essa coisa do reforço positivo, né, pra criança, que é é. muito importante. A criança tá ali aguçando a criatividade dela também, né? Tocando uma música, desenvolvendo o cérebro. Isso é muito, muito bom pra educação da criança, né? Eu acredito que sim. Não vou ser aqui hipócrita e dizer que o meu canal infantil, né, de música infantil, teve um estudo ou um aconselhamento pedagógico que a gente fez tudo pensado no desenvolvimento da criança. Na verdade, não teve isso, né, cara? Foi muito orgânico. Foi uma coisa do meu coração, assim, de quando eu via os meus filhos fazendo meu filho, né, fazendo as coisas, principalmente o primeiro. O segundo tem a música dele também, o bichinho, né? Não é, mas é porque o grosso foi na pandemia, porque eu tinha muito tempo, né? E não foi pensando nisso, assim, de ser uma ferramenta educativa necessariamente, né? Mas é claro que a gente tem um cuidado, né? Assim, de passar valores que a gente julga serem corretos e de passarem as coisas para que a criança se desenvolva e treine, a melhor dicção. Eu tinha um cuidado, por exemplo, que eu sempre prestei atenção assim que as canções dos filmes da Disney nunca eram tão simples quanto as canções que a gente normalmente canta para as crianças, né? E na época que lançaram a Frozen, todas as crianças cantavam Let It Go, mesmo sem saber nem o que significa, né? E aí, cara, eu tinha essa ideia de que eu tinha que escrever umas músicas que as crianças tivessem condição de aprender, que não fossem difíceis e complexas demais, mas que os pais também aprendessem e curtissem, sabe? Não fosse aquela música só de tipo Mariana conta um, nada contra Mariana, né? Conta um, Uhum. mas assim, não fosse só a música da repetição, da repetição, da repetição, entendeu? Eu queria que fosse um pouquinho, que esticasse a capacidade da criança, né? A criança tivesse que se esforçar um pouquinho para aprender, né? Não fosse aquela música tão fácil, né? Isso foi uma coisa bem, como é que eu falei, proposital, né? Talvez isso E, seja o motivo do canal não estar maior, né? Mas isso foi a minha mas ideia. isso é interessante, que você faz a música, você faz a sua arte do jeito que você acha que ela tem que ser também, né? Você não tá ali querendo agradar todo mundo, você faz o que você acha que é realmente melhor, né? Não só pelo like, não só pelo comentário, pelo feedback, mas você quer fazer para ser bom mesmo, que você se sinta bem com isso, não é isso? Queria fazer uma coisa que eu não tivesse medo e pudesse deixar meus filhos verem tranquilamente. Ou seja, se eu quero isso para os meus filhos, eu acredito que para os filhos dos outros seria útil, entendeu? É meio isso, assim. Se eu não, sei lá, não aguento mais, desculpa de novo, né? Nada contra, mas se eu não aguento mais ver o menino escutando Baby Shark, chururu, chururu, Baby Shark, chururu, chururu, eu não vou fazer o Baby Shark, entende? Né? Assim, a ideia, inclusive assim, o Baby Shark tem um lugar dele, né? Assim, várias crianças. Eu acho que essas músicas mais simples, né? Assim, que são mais, que tinham até um canal que os meninos escutavam, chamava Super Simple Songs, que eram músicas super simples mesmo, né? Assim, e elas têm um lugar de introdução à música também. Não é um demérito isso, entende? Não estou querendo falar mal das músicas simples e tal, Sim. mas já tem eles lá fazendo isso, né?
Não precisava que eu fizesse mais do mesmo. Eu precisava fazer uma coisa um pouco diferente, né? Eu Uhum. achava que precisa ser meio para poder ter originalidade, porque senão fica igual, né? Exato. E também entra a questão que você falou sobre a nordestinidade da sua música, né? Do Bode Bear. Porque, assim, eu já ouvi outras músicas suas e eu acho que eu já te falei isso pra você. Que é como realmente a sua música tem uma pegada nordestina, né? Sem você estar tocando um forró. Enfim, tem essa nordestinidade. Da onde é que vem isso? Quais são as referências? Eu acho que as referências tem que ter um monte, pode até falar de referências mesmo, assim, de outros artistas, mas assim, uma coisa que é fundamental é que eu sou de Natal, eu nasci e fui criado aqui. Então, mesmo que eu queira tocar um rock, ou sei lá, um blues, será um blues com sotaque, não vai ter como ser diferente. O mais importante, John, é que a música tem que ter verdade, entendeu? Ela tem que entregar a verdade do que eu penso, do que eu sou, do que eu faço, né? E é isso. Então, é claro que as músicas vão ter uma pegada nordestina, né? Eu sou nordestino, né? Eu não tenho como. É muito complicado, seria muito mais difícil fazer uma coisa sem essa pegada. Eu não sei se eu faço isso tão conscientemente assim, de fazer uma pegada nordestina, mas às vezes, por exemplo, eu escrevo, sei lá, fui atrás de todas as panelas de manhã, peguei a cumbuca sem tampa da vizinha. Cara, como é que eu vou. Aí depois alguém escuta, assim, sei lá, fiz residência, morei 7 anos em São Paulo, né? E eu tenho muitos amigos de São Paulo. E eles escutam assim, e fazem, ah, eu acho tão lindo, manhinha. Aí eu faço, cara, eu chamo minha mãe de manhinha até hoje. Os meus filhos chamam a minha esposa de manhinha e de painho, eu de painho. Entendeu? Ou seja, eu ia, eu ia escrever como? Que o menino pegou a panela de quem? De mamãe? Né? Assim, da minha mãe? Eu chamo de manhinha mesmo, mas isso é uma coisa natural, entendeu? Assim, isso não é vou botar um manhinha aqui para parecer mais baiano, sei lá. É meio que faz parte do meu vocabulário. Eu falo assim, né? E é isso, né? E é quem você é. Inclusive, você vai pro sítio também, né? Final de semana você tem essa coisa de ir pro sítio com seus filhos. Então a gente vê que na música também tem muito isso, né? O bode, o interior, as comidas, né? Isso você não é só uma referência que você foi buscar, é você mesmo, né? Eu sou nascido e criado em Natal, né? Assim, eu não sou um menino do sítio, não. Certo? Nunca tive, mas tanto os meus pais, né, quanto os pais da minha esposa, né, que são meus sogros, foram nascer em sítio e até hoje vão, sabe? Assim, gosto muito do sítio e é uma delícia, né? Não foi por falta de vontade, né? Eu não tenho a frequência de ir mais para eu acho. E ir ao interior, ficar lá no sítio, lá, vendo as galinhas passando, e dar banho de açude nos meninos, ficar o dia todinho com o pé no chão, na areia, eu acho isso sensacional. Tem uma música também que eu queria até deixar de recomendação, que tem tudo a ver com o sítio, assim. Foi uma vez que nós fomos lá visitar o sítio da família da minha esposa, que é em Parelhas, é antes de Parelhas ali, né? Pertinho de onde filmaram o Bacurau ali. E tava chovendo, era uma época de chuva, e tava tão bonito, tava tudo verdinho, tudo molhado, a terra molhada, cheio de planta e tal. E a gente sempre tem essa descrição, né, do sertão, assim, do sertão seco, né, sofrido, doído, que não é mentira, ele existe também, mas nunca tem nada falando do sertão da época da chuva, que é tão bonito, né, verdinho. Aí eu escrevi uma que chama Chiado da Chuva, depois vocês ouvem lá. Chiado da Chuva é muito bonita a música, que é exatamente de como tá verdinho, né? O sertão, porque tá chovendo, né? Então é Eu isso, tenho, eu tenho pessoal. realmente essa inspiração, né? Não tem jeito. É isso. Então, pessoal, Chiado da Chuva, vai lá no canal do Bode Bé no YouTube, ouve tudo que é muito bacana. Eu mesmo nem tenho filho, mas eu escutei tudo, assim, deixei na playlist tocando. Eu gosto de música, né? Mas são músicas tão boas que qualquer um ouve. Para criança, então, que tem a questão da cor, porque tem uns clipes também, né? Não é só música. Tem um clipezinho, uma É. animação muito bem feita, um trabalho muito bom. E Rafael, eu queria que você dissesse pra gente quais são os próximos passos do Bode Bé. Vem música nova por aí? Como é que tá o projeto? Nós estamos em pleno processo de produção, né?
A gente está com uma parceria com um estúdio aqui de Natal, inclusive, que chama Two Lights, com Thaís, né, que é a dona do estúdio lá. E a gente está produzindo um bloco novo com mais 5 vídeos. É super difícil, né, a produção desses vídeos, ela dá muito trabalho e tem um custo alto, sabe? Produção de animação não é barato. Mas deu super certo, Thaís é super talentosa, o estúdio é incrível, o Two Lights. Os primeiros estúdios também foram feitos por um estúdio aqui de Natal, que era inclusive incubado no Instituto Metrópole Digital, depois saiu, e a gente conseguiu fazer uma parceria com eles, inclusive utilizando de uma verba do edital cultural da Unimed, que por acaso a gente ganhou, e ninguém nunca soube nem que eu era médico, né, nesse processo. E agora a gente está para lançar, a gente está só terminando, está bem pertinho. Atrasou um pouco, porque a gente tinha outro animador e não deu certo com ele, ele precisou abortar o trabalho, a gente teve que trocar de animador no meio do processo, então acabou demorando, né? Ficou um intervalo grande entre os últimos vídeos e os novos. Mas, cara, é para final do ano, no máximo início do ano, aí no verão, a gente já está lançando os vídeos novos. Massa, quando lançar também, você volta aqui para mostrar pra gente um pouco, beleza? Na hora. Na hora. É, Então, meu amigo, eu queria que você agora convidasse o pessoal para acessar as redes sociais, acessar o canal do YouTube. Como é que o pessoal que está em casa, que ainda não conhece, faz para conhecer o Body Bear? Olha, no Instagram é o @bodybearoficial, né? É o Instagram lá do Bodybear, que você tem o Linktree que você consegue ir para o YouTube. E também consegue ver as postagens, acompanhar. Vale a pena seguir, porque sempre que tem coisa nova, a gente sempre joga no Instagram, né? Que é muito mais fácil de ter acesso às pessoas individualmente. E no YouTube, é só colocar Bodybear no YouTube, que você encontra lá. Tem que ter um cuidadinho, assim, que o YouTube cria um canal que chama Tema, e que não é o nosso, né? É só a música do Bodybear que o YouTube usa ali, né? Enquanto o canal não é grande o suficiente. Mas se você botar o Bodybear e rolar para baixo, tá lá. O canal chama Bodybear mesmo. Deve ter por aí uns 20, 25 vídeos com músicas todas inéditas, todas autorais, todas com o nosso sotaque e todas muito bonitas. Estão lindas as músicas, né? Não foi porque eu que fiz, não, mas realmente a gente escolheu a letra. Massa. E seus projetos de músicas, além de música infantil? Vem coisa nova por aí também, né? Eu fiquei sabendo que tem um tributo ao Seu Valença, é isso? É, no próximo dia 18 de outubro, no Mestiços Bar, lá em Ponta Negra, estaremos eu e Vitor Lorde fazendo um show aos seus e aos meus, né? Um show não é só de Alceu, mas baseado na obra dele, que está completando 80 anos esse ano. Então a gente vai fazer esse show lá em homenagem. Eu tenho uma música que não é necessariamente infantil. Eu não gosto, às vezes você vai dizer assim, não, eu tenho uma música de adulto. Às vezes eu falo isso, fica parecendo que é uma música pornográfica, né? Alguma coisa assim. Música de adulto. Né? Não, é uma música simplesmente que não é focada propriamente no público infantil e que está lá no Spotify, né? Foi lançado esse ano, em maio. Foi meu primeiro single como cantautor mesmo, né? Como cantor, compositor de uma carreira pessoal. Chama Nó Cego. É uma parceria minha com uma cantora aqui de Natal também, chamada Yasmin Martins. E que é ótima música. Também foi super bem, assim, lancei a música, não fiz assessoria de imprensa, não fiz, sabe, assim, é uma coisa muito orgânica e tem bastante visualizações, bastante plays, bastante streams. Música muito, muito gostosa de ouvir, é um shotzinho bem aconchegante, vale super a pena ouvir lá também, Barbosa, Nó Cego. E eu acho que para o ano eu devo lançar um EP, dependendo do meu gás, do meu tempo, talvez um álbum, né, das minhas músicas autorais de adulto, né? Além do Bodymania. Eu tava tentando achar um outro termo para música de adulto, mas não tem, né? Música. Uma música. Uma música não infantil. Não é uma música necessariamente infantil, né? Assim, é uma Sim, música sim, sim. comum, uma música geral, né? É que, sei lá, depois fica pensando que é uma música daquelas que tem que botar o Rzinho lá, o explicit, né? Não é o Aham. caso, né? As letras não tem nenhum termo explícito, nada não, mas Muito é legal, meu isso. amigo. Eu vou
pegar todos os links com você, botar na descrição do vídeo aqui, marcar todo mundo lá, marcar as redes sociais aqui na descrição do vídeo e também no Instagram pra gente divulgar tudo aí, o Body Bet e os seus outros trabalhos também, suas outras músicas não infantis também, beleza? Isso aí. Já queria pedir, agradecer a você por tirar esse tempinho aí. Eu sei que quarta-feira, essa hora, é sua hora de ensaio, tá aí tirando seu ensaio para tirar um tempinho comigo. Muito obrigado, meu amigo. Até a próxima. E, Ai, cara, e o espaço está aberto para a gente conversar sobre música, conversar sobre outras coisas mais sérias também, né? Oftalmologia aí tem umas coisas para a gente conversar, mas vamos deixar para outro momento, não é isso? cara, eu que agradeço, viu, John, pelo espaço. Olha, toda vez que alguém me convida para falar do Bode Bear, é um grande prazer, né? Assim, é um projeto para mim que é como se fosse um xodó, é uma coisa que eu gosto muito, tenho muito orgulho de ter produzido esse projeto junto com a equipe, né? Não é nada sozinho, ninguém vai muito longe sozinho, né? Mas que eu acho lindo o projeto. É uma coisa que realmente tem dificuldade, essa coisa de viralizar e ter um público enorme, e de ficar uma coisa muito grande. Ela não depende só do esforço, né? Tem um quê de sorte, um quê de networking, tudo tal. Mas eu não, é difícil ter alguém que ouça assim que ache ruim, né? Assim, realmente o projeto é super agradável, muito bonito. Então, para falar do Body Bass, pode chamar quantas vezes quiser. E se quiser também falar de outros assuntos, estarei à disposição, sem grandes problemas. Muito sucesso para você. Em breve estaremos de volta aqui conversando sobre outras coisas, sobre os outros lançamentos. Beleza? Então é isso, pessoal. Para você que ficou aqui até agora aqui, deixa o like, comenta, manda sua pergunta, diz aí qual foi a música do Body Bag que você mais gostou, manda a sugestão aí de tema para o Rafael compor também umas músicas infantis e não infantis, tá bom? Então, muito obrigado, esse foi o Nada Sei e até a próxima. Valeu, meu povo!